Agora, convido todo mundo para assistir ao vídeo da agência Almap BBDO. Mais mulheres no centro da narrativa. Mais narrativas sob diferentes perspectivas. É assim que a gente valoriza as mulheres aqui dentro e inspira mais mulheres lá fora. Com Johnny Walker, fizemos a reparação histórica de Alaide Costa, a mãe da Bossa Nova. A licença parental ganhou uma nova perspectiva no Dia dos Pais com o Boticário. Com Eletromídia, levamos para a rua o abrigo amigo e a conversa sobre proteção e assédio. Com Volkswagen, colocamos na direção de carros históricos mulheres que fizeram história. Mais mulheres no centro da narrativa. Mais narrativas sob diferentes perspectivas. E o nosso próximo painel se chama Desafios da Liderança, a arte de fazer escolhas. Liderar em tempos complexos como os atuais, nos quais a tomada de decisões difíceis é uma marca, ao mesmo tempo que a exigência por foco e resultados dito tom, requer uma enorme habilidade para priorizar as escolhas. Nesse contexto, muitos líderes hesitam ou ficam ansiosos ao enfrentar escolhas complexas. Isso pode resultar em atrasos e impactos negativos para os negócios e equipes, sem falar na pressão individual de quem está no comando, não é mesmo? Este painel vai reunir 3 lideranças para uma troca de experiências sobre os desafios de suas jornadas. Por isso, convido para subir ao palco a Cláudia Muxaluá, presidente da Intel Brasil. E a Cláudia Woods, CEO Latam da WeWork. Bem-vindas! Para moderar, eu vou chamar a Maria Laura Nicotero, CEO da plataforma Women to Watch e presidente da Momentum. Bem-vindas! Oi, meninas, tudo bom? Obrigada por estarem aqui, é um prazer. Eu acho que, como a gente tinha combinado, vamos nos apresentar primeiro da forma mais informal. Quer puxar um pouquinho para trás? Chegar para trás para a gente se ver, né? Isso. Então, acho que, antes da gente começar, é um papo bem informal. Em vez de a gente fazer perguntas, vamos bater papo. E é importante vocês se apresentarem, e aquela reflexão da construção, né, do momento executivo, de onde vocês vieram e aonde vocês estão agora. Conta um pouquinho para a gente. Bom dia primeiro, um prazer enorme estar aqui, vendo várias carinhas conhecidas, muito bom, e vendo bastante homens também aqui na plateia, maravilhoso isso. Meu nome é Cláudia Muxaluat, eu sou presidente da Intel no Brasil há 1 ano e meio, venho de uma carreira longa e diversificada no segmento de tecnologia. Trabalhei na IBM por mais de 25 anos e tive a oportunidade de mudar de emprego várias vezes sem mudar de empresa. Então, pude realmente ter uma visão 360 graus sobre vários aspectos. Eu sou conselheira do Women in Tech, é uma organização não governamental que tem como missão diminuir o gap de mulheres no segmento de tecnologia. Sou colunista do MIT e estou super feliz de estar aqui hoje e queria fazer a minha autodescrição também. Sou uma mulher branca, de estatura média, cabelos castanho escuros e olhos pretos. Estou vestida com uma saia rosa rendada e uma blusa e um blazer preto. E um prazer enorme estar trocando aqui com a minha xará, com a Cláudia e Maria Laura, para tornar esse papo o mais produtivo possível para vocês.
Bom dia a todos. Eu já ia fazer o comentário exatamente ao contrário da minha xará. A gente tem muito pouco homem aqui. Você vê como a gente já começa o painel com a diferença de ponto de vista, que, na verdade, é a riqueza da gente ter diversidade na nossa liderança. Comentei até com a Maria Laura antes que a gente deveria fazer um evento ao contrário, onde só tem mulher palestrante e homem na plateia. Mas, enfim, acho que isso é conversa para outro dia. Um fun fact aqui, a Cláudia me entrevistou, ela não me quis, tá, gente? Em 2016, eu fiz entrevista na IBM, ela me rejeitou. Então, já vou começar aqui passando isso a limpo. Mas acho que fala muito sobre a minha carreira, né? Na verdade, eu acho que ela me fez um favor em me rejeitar, porque, de fato, muito diferente da trajetória dela, que eu admiro demais, a minha foi uma trajetória de missões, né? E não de carreira. Então, eu sou uma pessoa que eu estou nesse mundo que hoje tem esses nomes lindos, digital, tech, inovação, disrupção, growth, desde 1997. Eu quebrei a minha primeira startup na primeira bolha, ainda nos Estados Unidos. Então, eu venho aí de uma longa linha de fracassos, na verdade. E também muitos sucessos, mas eu tenho aquela carreira bem clássica da empreendedora em busca da grande disrupção. E, na verdade, o que eu descobri ao longo dos anos de carreira é que isso poderia acontecer dentro de grandes empresas, né? Eu fiquei muito tempo com a empresa própria. Eu já fiz de tudo, gente. Já vendi cupom em compra coletiva, já entreguei DVD antes da Netflix, já entreguei muita fralda no Walmart. E também fui aí uma das percussoras desse movimento de fintech, banco digital, que hoje abriu as portas para tudo que a gente conhece de abertura de conta online no Banco Original. Mas, principalmente, o fio condutor, acho que passar aqui as empresas não é relevante, né? O que é relevante é o fio condutor do que eu sempre busquei. Então, a tecnologia sempre esteve no centro, e, principalmente, a disrupção. Então, eu sou diferente da Cláudia e, ao mesmo tempo, de forma super complementar, eu acho, em todos os ambientes, eu sou a pessoa que entra para a missão, né? A minha missão mais recente é a missão WeWork, que todos vocês já devem ter assistido a série, lido a capa do jornal todo dia. É uma empresa que tem a sua trajetória muito clássica do Vale do Silício, de um grande boom e depois uma grande queda, e eu entro aí com a missão de realmente colocar a empresa numa estabilidade e num futuro promissor. Além disso, eu participo de vários conselhos, então estou aí na batalha de ser a única conselheira de várias empresas. Sou mentora Endeavor, que a Cláudia também ela deixou de fora. E minha autodescrição, eu sou uma mulher loira, muito mais loira do que eu realmente seria, porque eu seria bem grisalho, acho que alguém também abriu o painel anterior falando isso. Estou com um blazer xadrez de lã, porque eu achei que ia estar muito frio hoje, mas, na verdade, dá muito calor, e uma calça bege. É um prazer estar aqui. Obrigada. Eu não posso deixar de comentar, e acho que vocês duas podem falar um pouquinho, depois a gente entra no painel, o fato de, antes da gente chegar ao poder, à liderança, de comandar uma grande equipe, a gente erra muito. Você falou, eu tive vários fracassos antes de chegar num momento de celebração e assumir uma grande posição. E é importante, às vezes, a gente comentar, porque só olham o que a gente conquistou. E antes da gente conquistar uma posição, antes da gente celebrar e ganhar a patente, a gente comete alguns erros, e isso faz com que a gente ganhe a casca, né? Comentem um pouquinho isso, porque o nosso painel fala assim, desafios da liderança, a arte de fazer escolhas. E esses erros, esses tropeços, fazem com que a gente... essas escolhas, né, essas importantes escolhas, esses tropeços. Comente um pouquinho, Cláudia. Bom, primeiro quero começar dizendo que a Cláudia sobrava na função, né? E o papel do líder maravilhoso. É ter as pessoas certas nos lugares certos, e ela era exponencialmente maior do que a posição, e eu virei fã dela a partir desse bate-papo, e comentei que me sinto aqui super privilegiada e honrada de estar dividindo esse painel com ela, e venho acompanhando a sua história desde então. Então, na verdade, virei fã ainda mais da Cláudia. Mas acho que, entrando no ponto do erro, acho que isso é super importante. Eu venho de uma formação de tecnologia, eu sou engenheira eletrônica,
Fiz mestrado, fiz vários MBAs, mas eu venho de uma formação de STEM técnica. E na engenharia, erro é erro, acerto é acerto, né? Se você erra, o prédio cai, o circuito não funciona. E para mim não era intuitivo ressignificar o erro, na verdade, não como um fracasso. O erro é o professor mais potente que você tem quando você aprende com erro e você tem um mindset de errar rápido, errar pequeno, aprender e ir ajustando. Então, eu criei essa ponte, que para mim não foi natural, de me libertar, de entender que o erro não é um fracasso, o erro é um aprendizado muito potente. E na hora que você entra nessa mentalidade libertadora, é como se o céu é o limite, né? Você passa a se permitir experimentar mais, arriscar mais, você se conecta melhor no final do dia com a sua equipe, com a sua família. Eu sou casada, eu tenho 2 filhos, homens, e uma cachorra, uma border collie. Então, a partir do momento que você expõe a sua vulnerabilidade, que você aceita o erro e você aprende com ele, no final do dia a gente fala de B2B, B2C, mas as empresas são formadas de pessoas. Então, no final do dia, o human to human é o ser humano para o ser humano que conta, né? E você se apresentar de forma genuína, né? Não como um super-herói que ninguém é, como uma pessoa comum, que tem frio na barriga, que sente medo, que vai com medo mesmo, que erra e aprende com seus erros. Eu acho que é muito potente. E, às vezes, a mulher ela se cobra mais essa perfeição, né, do que o homem. A própria sociedade acaba cobrando isso um pouco da mulher, e a mulher personifica isso e passa também a ser a autocobradora mais potente que ela tem. Então, se permitir errar e aprender com os erros, eu acho que é maravilhoso e é uma ponte mental que quem não fez ainda deveria fazer. Quando você chega do outro lado, parece que você vê o arco-íris. É realmente libertador. Você quer comentar? Acho que eu tive o privilégio de errar muito cedo na carreira, num momento onde, entre aspas, todo mundo errou, né? Na primeira bolha ali do .com, que parece uma eternidade atrás, todo mundo errou. Todas as empresas quebraram, tiveram pouquíssimas, né? A gente pode contar no dedo, aí eBay, Amazon, mas as outras tentativas realmente deram errado. Então, é diferente quando você erra junto com todo mundo, porque aí você olha e fala, putz, não sou eu a loser aqui, né? Tipo, todo mundo errou. E isso me deu uma tranquilidade, entre aspas, ao longo da carreira, de me aventurar. Mas, na minha casa, assim, falando de escolhas, eu chegava em casa e falava, nossa, agora eu vou trabalhar nessa empresa. Então, meu Deus do céu, você é louca. É a frase que eu mais escolhi, né? Imagina, eu saio da Uber para ir para o WeWork no auge do escândalo. Assim, não tinha uma pessoa que olhasse para mim e falasse, cara, você fez uma boa escolha. Mas, do meu ponto de vista, as escolhas sempre fizeram muito sentido. E sempre fizeram muito sentido por um fio condutor que era meu, que era estar em paz com o fato que eu queria estar em ambientes não óbvios. Estar em paz com o fato que eu queria estar em ambientes onde eu poderia ter muito impacto. A minha experiência, a minha forma de liderar, que é muito transparente, muito informal, muito hands-on, tivesse realmente espaço para entrar e fazer uma transformação daquela empresa. Então, eu me apeguei muito menos a esse ruído, né, das escolhas. Ai, você é louca. Foi um exercício realmente aprender a afastar isso e a entender que não, dentro do que eu tenho, o que eu almejo como carreira, essa escolha faz todo sentido para mim. Ela não tem que fazer sentido para mais ninguém. Sobre a magnitude do erro, né, acho que na minha história, quando eu fui trabalhar no Banco Original, fui ser uma das fundadoras do banco, me cai a ficha do impacto real de um erro. Porque até então eu tinha entregue DVD, putz, o DVD não chegou na tua casa, naquela época, eu vou entregar aqui, minha idade não é segredo, tenho 48, vou fazer 49, você ia no Blockbuster, assim, não chegou o DVD, vou na Blockbuster da esquina pegar o DVD. Quando eu vou trabalhar no mercado financeiro,
é que eu entendo, assim, se a API que está, entrando em techniquez, né? Se a API que está entregando o seu saldo bancário estiver errada, isso é uma crise muito grande. Se você chegar no caixa eletrônico para sacar o seu dinheiro e ele não funcionar, isso é um problema muito grave. E acho que foi quando eu fiz eu brinco que foi o meu turning point, né? Eu virei gente grande. Até lá eu era empreendedora, atrás da grande nova disrupção do mundo, e no banco eu virei gente grande. Eu entendi que, calma aí, os meus erros têm impacto real na vida das pessoas. Estou lidando aqui com uma instituição num mercado altamente regulado, por um motivo muito específico, com um regulador. A gente tem uma tendência a achar reguladores horríveis. No meu caso, no Banco Central, um regulador que foi nosso parceiro, e sabendo trabalhar com ele, a gente fez uma grande mudança na indústria, mas foi quando eu entendi que o erro também tem que ser levado a sério, né? Não é que a gente tem que ter medo dele, não é que a gente não pode fail fast, né? Todos os buzzwords aqui, mas ele também, a gente tem que saber a magnitude dele, e dependendo do ambiente onde a gente está, o plano para, primeiro, detectar o erro, segundo, corrigir o erro tem que ser diferente, né? E isso eu acho que é uma coisa que a gente banaliza muito, essa cultura do pode errar, tem que errar rápido, mas o que é o errar rápido? Como você detecta que você está errando? Acho que essa é a primeira pergunta. E a partir do momento que você detectou, o que você faz com isso, né? Como é que você corrige o caminho? Então, são aí alguns pensamentos para a gente compartilhar e para todo mundo pensar como é que isso está no mundo de vocês, né? Estamos aqui com vários parceiros de agências e comunicação e como é que a gente mede esse erro, né? O que é um erro da nossa agência na WeWork em posicionar o produto? Vou dar um exemplo, não é o caso, não aconteceu, mas seria um caso hipotético. A gente está aqui numa transformação de uma empresa que é uma empresa que é reconhecida como um coworking, e hoje ela não é mais um coworking só para pequenas startups. A gente abriga aí as maiores marcas do mundo estão dentro, inclusive a IBM, a nossa cliente da América Latina, que ninguém pensaria que um coworking teria uma IBM dentro de casa. As outras big techs todas também já ou estão ou já passaram pela gente. Na verdade, hoje a gente representa o futuro do modelo de trabalho, né? Como as empresas não querem mais ter contratos de 15 anos, como os funcionários não querem mais ir para o mesmo endereço todo dia. Então, o que seria um erro nesse sentido, né? De um parceiro de comunicação, e qual pode ser a gravidade nesse erro em posicionar a empresa diante do novo momento? Então, acho que... Certo. Entendi. Não, eu só queria puxar um pouquinho de volta para o tema, desafios da liderança. Vocês tiveram um papo antes do painel, e onde a Cláudia, vocês estavam falando de liderança, e ela fala o seguinte: a liderança precisa estar confortável no desconforto. Pensando nisso, como vocês podem avaliar isso? Quer dizer, você está no comando, e há um desconforto, às vezes, nessa jornada. Como é que vocês lidam com isso diante das equipes? Há uma dor na liderança. Bom, primeiro, começar com uma frase da ex-CEO mundial da IBM, que, para mim, é uma frase que me motiva muito, que crescimento e conforto não coexistem. Então, acho que se cada um de nós olhar para trás, ao longo da trajetória, os momentos que a gente mais cresceu pessoalmente, que a gente mais cresceu profissionalmente, que a gente mais cresceu como ser humano, foram os momentos mais desconfortáveis, né? Então, a zona de conforto, ela é extremamente acolhedora, ela é quentinha, ela é gostosa, mas não é nela que a gente dá os saltos de crescimento. Então, eu comparo um pouco com o rolfing, né? Que é tipo uma fisioterapia, e durante a sessão você sente uma dor absurda, mas é uma dor positiva. Você sai da sessão com menos dor, sai da sessão mais leve, sai da sessão mais fluida. Então, acho que ressignificar a dor do crescimento como algo positivo, né, o desconforto do crescimento como algo positivo, é muito importante. E no exercício da liderança, né, acho que é fundamental a gente ter o autoconhecimento, né, conhecer os nossos vieses
conscientes, inconscientes, né? Conhecer as nossas fortalezas, os nossos pontos de melhoria, os nossos gatilhos, né? O autoconhecimento é fundamental para que você, de maneira fluida, você se sinta confortável no desconforto, né? E eu acho que, para a liderança, esse é um ponto extremamente importante e necessário para ser uma jornada mais leve e mais sustentável, né? A gente vê tantos temas, né, ligados à saúde mental. Eu acho que o impacto da pandemia, a gente ainda só está vendo a pontinha do iceberg em termos do impacto, né, nas pessoas, nos adolescentes, nas crianças, né, além dos que estão inseridos no mercado de trabalho. Então, tornar a nossa jornada, a nossa trajetória mais leve, mais fluida, acho que é fundamental para a gente ter uma vida mais feliz e uma vida mais sustentável, né? E, Cláudia, como extrair o melhor dessa equipe? Há um desconforto, a gente luta contra ele para se sentir confortável. Como extrair o melhor da equipe? Como se conectar a ela, fazer com que ela se sinta potente, mas se sinta confortável nessa posição? Acho que a primeira coisa, complementando um pouco o que a Cláudia falou, é você entender que a sua missão ali não é ser amada, né? Então, muitas vezes, a gente confunde o bom líder com aquele líder que é amado. Eu falo para os meus diretos assim, se o seu NPS como líder é 100, tem alguma coisa de errado, é sinal de que você não está pushing the limits, você não está levando o teu time ao máximo. E a gente confunde muito, né? Esse reconhecimento positivo com estou sendo uma boa líder. Eu acho que é muito pessoal, né, a forma de liderar. O meu jeito é um jeito tough love. O que é um tough love? A brincadeira do meu time é que eu dou o feedback assim, ali na hora, na lata, na frente de todo mundo. Porque eu realmente acredito que o feedback no ciclo marcado, de 6 em 6 meses, por mais que você anote os exemplos e naquela sessão você fale, aquele dia, é muito diferente. Too late, né? Too late. Muito diferente de você pegar uma reunião ao vivo e falar, gente, olha só, essa reunião aqui, ela poderia ter sido muito melhor se você tivesse feito isso, se você tivesse feito aquilo. E o mesmo é verdadeiro ao contrário, né, gente? Esse momento aqui, essa apresentação fica excelente, porque a gente conseguiu evoluir nesses pontos. Isso é uma coisa, obviamente, ao longo dos anos eu fui aprendendo a dosar isso. Então, já tive muitos momentos onde, nesse cenário, pessoas saíram da sala chorando, que, obviamente, zero me orgulho disso. Mas eu fui aprendendo a aprimorar essa minha característica em vez de negá-la e falar, putz, não posso trabalhar dessa forma. E eu acho que isso é uma das formas que você, inclusive, gera confiança no grupo, né? Então, amanhã não sou eu falando, amanhã é um falando para o outro. Putz, você não se preparou direito, gostaria de ter visto isso nessa reunião. E você começa a gerar um ciclo super poderoso entre os times de eles tirarem cada um da zona de conforto, né? Pegando o seu ponto. Ou seja, não deveria ser só o chefe que está lá para tirar as pessoas da zona de conforto. Os peers deveriam também conseguir fazer isso, mas, para isso, você tem que construir um ambiente onde é ok você falar coisas ruins. É ok você ter um momento de conflito. E conflito é uma palavra muito carregada, né? Ela traz consigo quando a gente fala conflito, você já imagina uma briga. Não é uma briga. Um momento de eu não concordo, eu acho que isso poderia ser diferente, é um momento de conflito, mas isso só acontece se você cria um ambiente onde as pessoas se sentem à vontade em conflitar, em discordar. Eu talvez, para complementar e te ajudar, e depois mudando, é porque, às vezes, acham que uma mulher dando um feedback franco, claro e duro naquele momento, que ela não está sendo justa ou carinhosa. Vamos falar um pouquinho de soft power, porque aqui, em algum momento naquele papo, vocês falaram de extrair o melhor das equipes. Para extrair o melhor da equipe, você tem que ser franca. Mas isso não quer dizer que não tenha um soft power nesse processo todo. Você está conduzindo para que atinja os KPIs, que haja um encontro junto com o board para entregar o combinado. Me fala um pouquinho disso. Porque, se não houver franqueza no processo, você está conduzindo um grupo de crianças, não é isso. A gente está conduzindo um high-level group para entregar, né, o melhor. Me fala um pouquinho disso.
Não, bom ponto. Eu acho que escuta ativa e intencionalidade transformam pessoas e sociedades, né? Então, na hora que a gente escuta realmente para ouvir, não para responder de forma reativa. Às vezes, quando a gente faz na briga com o marido, né? Muitas vezes eu não estou ouvindo de verdade, eu estou esperando ele terminar para poder rebater. Então, a escuta ativa de você ouvir, disposto a mudar de ideia, né, disposto a buscar um outro ângulo de pensamento, eu acho que é fundamental. E na hora que você combina essa escuta ativa com a intencionalidade, com a capacidade de agir, né, de executar, de mudar o status quo, eu acho que é uma dinâmica muito interessante. E aí eu combinaria esse combo com outras duas características. A primeira, eu acho que é a humildade intelectual, né? Então, a gente tem que, entre ser feliz e ter razão, eu há muito tempo já optei por ser feliz. E na hora que você está numa conversa difícil, e é saudável, muitas vezes as conversas difíceis são as mais assertivas e produtivas para o negócio. Não é uma mentalidade de convencimento, é uma mentalidade de comprometimento. Então, essa humildade intelectual, combinada com a escuta ativa, é muito potente para como um time, a partir de diversidade de experiências, de pontos de vista, de nacionalidades, de raça, de gênero, não importa, né? A diversidade no sentido amplo, você possa ouvir e construir de maneira coletiva e ter o comprometimento do time na ação e na estratégia da empresa. E eu diria, entrando em soft power, acho que o último, muito importante, né, no mundo que a gente está vivendo, que a única certeza é a mudança, e a gente está vivendo ciclos de mudança cada vez mais acelerados, né? A pandemia foi um exemplo, né? Eu acho que talvez o único ângulo positivo da pandemia é que a gente acelerou a transformação digital, né? A gente fez uma década em 2 anos, né? A questão do modelo híbrido de trabalho, que era um paradigma para uma série de empresas antes da pandemia, hoje está todo mundo discutindo, né, um modelo híbrido. Eu diria que é adaptabilidade. Então, a gente saber ler os sinais e ter esse jogo de cintura, essa adaptabilidade para estar numa metamorfose ambulante, como dizia Raul Seixas, né? Eu acho que essa adaptabilidade é muito importante. E nessa pegada, a gente estava conversando ali, sem sombra de dúvida, assim, o respeito pela equipe, né? O olhar para o todo, chamar todo mundo à mesa, eu acho que cada vez mais, sem sombra de dúvida, não tem outro caminho, né? Muito, muito respeito. E você, na sua empresa, está fazendo algo diferente, você está bolando uma solução que é muito respeitosa. Quer dividir com a gente? Vou dividir, a gente ainda está na fase de experimentação, lições e aprendizados. Dentro dessa discussão do modelo, né, de volta aos escritórios, nós co-criamos na Intel, com o time, uma discussão bottoms-up, um modelo híbrido com propósito. O que é o híbrido com propósito, né? A partir do momento que você entende de forma clara o why, o how fica muito mais fácil, né? Então, o objetivo do híbrido com propósito é, como um time, a gente criar os rituais que trabalhem de maneira positiva 3 pontos: cultura, engajamento e business, né? Porque não adianta nada todo mundo voltar para o escritório, cada um colocar o seu fone de ouvido, entrar numa videoconferência, né? Fazer a videoconferência de lá e voltar para casa. Não tem uma receita que serve para todo mundo, né? Cada empresa, cada segmento de negócios tem necessidades diferentes, né? Quando a gente fala de fábrica, é uma outra dinâmica. Então, cada um sabe as necessidades do seu negócio. Dentro do modelo da Intel, no Brasil, a gente está rodando há 6 meses o híbrido com propósito, com rituais co-criados junto com o time para melhorar a cultura, engajamento e negócio, e está sendo uma jornada de aprendizado, eu diria, bem interessante. Quer comentar, Cláudia?
Nossa, vou contratar a Cláudia para fazer propaganda da WeWork agora. Opa! Na verdade, eu acho que, só complementando a questão do soft power, uma dica bem simples, mas muito poderosa, é você começar os momentos que podem ser momentos de conflito com uma crítica a você mesma, né? Tipo, gente, eu errei quando eu fiz isso e isso, ou eu estou entrando nessa reunião super insegura, ou eu estou num dia ruim porque eu briguei com meu marido antes de vir para o trabalho. Acho que sempre que a gente começa esses momentos, uma técnica, de soft power. Obviamente, ela tem que ser legítima, ela não pode ser uma coisa fake, mas se você já começa o tom da reunião abrindo que você não é perfeita e, portanto, ninguém ali precisa fingir que é perfeito, o tom da reunião, na minha experiência, ele vai muito diferente, né? Essa discussão do propósito, de como voltar, isso tem sido a minha vida há 3 anos, né? Então, eu brinco que só faltou eu passar por companhia aérea, porque eu passei pela Uber e pela WeWork durante a pandemia. Os 2 segmentos de trens mais impactados. Então, eu peguei a Uber colapsando 80% em menos de 24 horas, e eu peguei a WeWork colapsada 80%. Demorou um pouquinho mais, mas peguei. E a nossa missão tem sido essa, né? Como que a gente ajuda as empresas nessa nova trajetória de para que ir para o escritório. E a gente já, não vou entrar aqui nos detalhes, mas a gente já pivotou a empresa, hoje em dia é um benefício, então a gente vende, em vez para o facilities, a gente vende para o RH, porque isso não é mais uma discussão de facilities, né? Onde é o escritório? Como é que é o escritório? Qual é o tamanho do escritório? Se o escritório tem um auditório ou não tem. Antigamente, isso era tratado do time de facilities, que normalmente fica embaixo do CFO. Então, é tratado com a ótica de custo e despesa, e hoje é tratado pelo RH, é tratado pelo CEO. Eu quero que as pessoas voltem, não quero. Como é que eu quero que o meu ambiente de trabalho seja? E essa discussão é a discussão que a gente mais tem. O que eu compartilho aqui de aprendizado de todas as pesquisas que a gente fez e as empresas com quem a gente já trabalhou não adianta obrigar as pessoas a voltarem para a mesma localização todos os dias. Não adianta, elas não vão voltar, elas vão mentir. A gente tem caso aqui das pessoas se comportando igual na faculdade. Quem é que vai hoje preencher a folha de presença, né? A gente tem gente compartilhando crachá, passando na catraca, para quando o RH puxar o relatório, puxar que aquela pessoa estava no escritório e ela não estava no escritório, né? Então, a minha primeira dica seria, cara, não tenta impor um negócio que não vai acontecer. Então, essa é muito bacana o que você compartilhou do bottoms up. A relação, assim, chefe-comando e base, ela foi completamente implodida. E o outro aprendizado muito relevante é que as pessoas, efetivamente, elas querem estar juntas. O que elas não querem é a obrigação de atravessar a cidade e ficar 2h30 no trânsito para chegar no mesmo local. Quando a gente começa o pós-pandemia, a gente entendia que existiam 2 opções, ou casa ou escritório. E hoje a gente já entende, já observa que existe uma terceira opção. Durante muito tempo, essa terceira opção foi o Starbucks, foi o botequim da esquina, foi a sala das pessoas alugando Airbnbs para se encontrarem. Então, acho que isso também tem que fazer parte desse processo da liderança e entender, poxa, calma aí, as pessoas querem estar juntas. Não adianta eu achar que elas só estarão juntas se elas estiverem dentro desse headquarters 3 dias por semana. Elas podem estar juntas num lugar que é mais confortável e mais fácil de acesso para todo mundo. E com isso a gente vai reequilibrando essa dinâmica do política. Gente, política de empresa. Quando foi a última vez que alguém revisou a sua política? São coisas que duram 20 anos. Né? A política você tem que chegar às 9 e sair às 6. A política o rodízio da vaga de garagem. A gente tem um mindset de política com essa coisa super engessada e super burocrática. Não tratem a volta ao escritório, não tratem esses momentos de encontro
com a mesma cabeça burocrática, porque não vai funcionar. Tá certo. E você vai só se iludir. Na verdade, vai ser o crachá sendo passado lá, uma pessoa na catraca passando 20 crachás, história real, tá? Só 30 segundos de uma outra história real que a gente presenciou foi um cliente falando: estou implementando um programa de cashback para as pessoas virem para o escritório. Caramba. Não vou falar mais nada. Tá certo. Imaginem vocês o que isso significa, né? Já estou pagando o teu salário e agora eu vou te dar um cashback para você vir aqui. Eu vou te obrigar no nível que eu vou literalmente te pagar para você estar nesse endereço. Tá certo. Acho que... Muito obrigada. Adorei estar com vocês aqui. Gente, muito obrigada. Até a próxima. Obrigada, gente. Bom evento. Obrigada, Cláudia, Maria Laura.